A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória, aleluia, mais um momento único, oh glória a Deus, aleluia, meus irmãos, aqui quem vos fala é seu irmão Emerson, estamos aqui em Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus, são 4:08 da manhã, 6 de julho, segunda-feira, hora de levantar para trabalhar, glória a Deus, aleluia, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele está sendo glorificado nesta manhã, em todas as manhãs, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós temos uma palavra que está em Lucas, o doutor Lucas, o Evangelho do doutor Lucas, capítulo 9, versículos de número 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Mas são versículos breves, onde o Senhor fará um milagre acontecer na minha e na sua vida. Que diz assim: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter o quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazem-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se, todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Meus irmãos, aqui nós temos um caso. Nós temos um caso que aconteceu na época de Jesus, aonde uma pessoa que estava tomada por espíritos malignos, e essa pessoa, ela tinha há muito tempo, ela já havia sido tomada por um espírito maligno. Só que os discípulos de Jesus, eles não conseguiram expulsar esse demônio, não conseguiram expulsar essa entidade. Por quê? Que Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. Porque Jesus, veja bem, meus irmãos, Jesus, ele orava. Jesus, ele andava com Deus. Jesus, ele era o próprio espelho, refletia a imagem de Deus. Jesus, além de ser filho de Deus, mas Jesus, ele nunca usurpou no simples fato de ser filho de Deus. Ele só dizia filho de Deus, ele só dizia filho do homem, mas nunca propôs ser Deus para causa algum. Jesus, ele tinha comunhão com o Senhor. Jesus, ele andava nos preceitos do Senhor. Jesus, ele não tinha pecado. Jesus, ele andava na terra fazendo a vontade de Deus. Jesus, ele disse que casca de demônio só sai com jejum e oração. Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, ninguém busca mais jejuar, ninguém busca mais orar. O que buscam hoje nas igrejas de hoje em dia? Bênção, sacrifício de dízimo, ofertas. É o que nós vemos hoje. É o que nós vemos hoje. Muita choradeira. Chora, chora. O que acontece hoje em dia, meus irmãos, é igual tá lá fora. É uma sofrência
que ninguém aguenta mais. E essas lágrimas, elas não cessam. Essas lágrimas, elas não cessam. Então, hoje em dia, tem muita pouca oração. Vejamos ao nosso redor, muita pouca oração, muito falatório. Não temos mais comunhão com Deus. A igreja não tem mais comunhão com o Senhor. Os milagres não estão acontecendo. Ah, um detalhe. Milagre de charlatão é o que mais tem. Profecia de charlatão é o que mais tem. Existe profecia? Sim, existe. Eu gosto. Eu acompanho. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que ter discernimento, porque nem tudo é de Deus. E temos que ter discernimento, que nem tudo é charlatanismo. Deus, ele usa quem ele quiser, da forma que ele quiser, como ele quiser, no instante, no tempo, como ele quiser. Porque Deus, ele fez o mundo para o seu próprio propósito. E não cabe a nós entender o pensamento de Deus. Como diz a palavra, os meus pensamentos não são seus pensamentos. Nós apenas somos dispenseiros dos mistérios de Deus. O mistério de Deus, ele é inexplicável, porque Deus, ele faz tudo de acordo com a tua vontade. Eita glória! Então, meus irmãos, nós temos aqui um caso, porque os discípulos não conseguiram tirar aquele espírito maligno do menino que já judiava dele há muito tempo. Mas Jesus, quando ele chegou perto de Jesus, ele já se manifestou e saiu. É isso que está acontecendo hoje. Ninguém mais busca o Espírito do Senhor. Ninguém mais busca a Deus em espírito e em verdade. Hoje em dia, todos querem coisas mundanas dentro da igreja, mas não querem ser a igreja para entrar no mundo. Como diz a palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas parece que a igreja dorme. E Jesus, ele está avisando através de muitos profetas pelo mundo inteiro. Jesus está avisando através de muitas palavras em todos os lugares, em todos os alcances, porque ele está às portas. Meus irmãos, Jesus naquela época, ele ensinou os discípulos dele. Mas naquela época os discípulos ainda estavam fracos e não conseguiram expulsar esse espírito maligno. Hoje em dia, a pessoa ela está 20 anos, 30 anos na igreja, mas não sabe dizer um versículo bíblico. Ela está há 20 anos na igreja, mas não tem a comunhão com o Senhor Jesus. Ela está há 20 anos na igreja, mas ela só acredita o que está na igreja. E um caso clássico que acontece, muitos estão anos e anos dentro de uma igreja, de uma comunidade, onde a igreja é feita por mãos humanas. Um templo feito por mãos humanas. Olha só o perigo que anda. E muitos estão indo na igreja todos os dias, pensando que ele indo à igreja, ele está salvo. E não é verdade. A salvação, ela não vem por obras. A salvação, ela vem pela fé em Jesus. Muitos estão caminhando ao abismo, porque estão indo na igreja ouvindo coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus e pensando que ele está agradando. Olha só. Por isso que naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, em teu nome batizei, em teu nome isso. Jesus vai dizer, não vos conheço, porque são obras malignas. Meus irmãos, nós temos que estar atentos. A Bíblia é o nosso conforto. A Bíblia é o nosso conforto. Mas o que diz a Bíblia, o que diz as Escrituras, logo, logo eles tirarão as Escrituras sagradas de nossas mãos. E quem retém o conhecimento da palavra, ele vai guardar na tábua do coração. Assim como Jesus disse, guarde a minha palavra na tábua do teu coração. E muitos que dormem, e muitos que não querem acordar, e muitos que se confundiram com o mundo, muitos que não tiraram o mundo do coração,
muitos que não querem compromisso com o Senhor, muitos que não ligam mais para a salvação, muitos que acreditam em homens, muitos que idolatram homens, muitos que idolatram qualquer coisa, mas não adquirem o verdadeiro evangelho, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, é um caso sério. É um caso sério, porque o anticristo, ele vai tirar tudo e todos que se dizem Deus. Ou seja, como na época da Inquisição, eles vão tirar a Bíblia, eles vão tirar a palavra, eles vão tirar as igrejas, eles vão tirar tudo. Quem guardou o conhecimento na tábua do teu coração estará com o Senhor, porque saberá a verdade. O mundo está aí para distorcer a palavra de Deus. É o que estão distorcendo. Estão distorcendo a palavra de Deus. E como estão? Eu vejo, acompanho muita coisa. E a palavra de Deus, ao momento, está sendo distorcida. E muitas pessoas preferem agradar ao ser humano do que agradar a Deus. Meus irmãos, é o que está acontecendo hoje em dia. E ninguém tem forças para expulsar um espírito maligno. Ninguém tem força de levantar a mão e curar uma pessoa. Por quê? Porque ninguém mais busca a verdade. Ninguém mais busca Jesus, que é a própria verdade. Muitos estão sendo enganados e querem ser enganados. O que está acontecendo são palhaços entretendo bodes. O que eles querem hoje de um sistema religioso, que é a igreja cheia, mas não liga para a tua salvação. Eles querem igreja cheia para te ludibriar, para que você forneça dinheiro à igreja, para manter a igreja. Ou seja, é igual o que acontece no país, eles precisam do pagador de impostos para sustentar a máquina. A igreja é a mesma coisa, eles querem os fiéis para sustentar a igreja. Meus irmãos, nós estamos chegando num momento tão crítico, que muitas pessoas não acreditarão mais na verdade. Na época de Jesus, assim como Jesus foi crucificado, a igreja foi perseguida. E mesmo na época de Jesus, a igreja foi perseguida. E a igreja foi perseguida principalmente por quem? Por aqueles que se diziam homens de Deus. Fariseus armando planos para matar Jesus. Aqueles que se diziam religiosos armando planos para acabar com Jesus. Logo a crucificação, logo a morte de Jesus, muitos religiosos procurando encarcerar Paulo, procurando distorcer a palavra de Deus através de Paulo, através de Pedro, através de outros discípulos. Paulo e Silas presos, Pedro preso, muitos sendo presos. Por quê? Porque existiam falsos religiosos que estavam no meio cristão, distorcendo a palavra. Por quê? Porque eles não querem que a verdade seja dita. Eles não querem que o povo se liberte. Alabassuri, talabassuri, o que Deus está dizendo. O inimigo, ele não quer. O inimigo, ele usa pessoas. O inimigo, ele usa adeptos dele para prender pessoas a um sistema religioso. Pessoas estão presas sem saber a verdade, sem buscar a verdade, meus irmãos. É o que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia, o sistema religioso ele está igual ao mundo, eles estão andando paralelamente, contínuo, junto. Eles estão andando junto. O sistema religioso e o sistema mundano é o mesmo. Eles querem escravizar você. Eles querem imputar uma única verdade para que você acredite, para que eles possam ter domínio sobre você. É o que está acontecendo. Mas, como Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Muitos não querem mais saber de Jesus, muitos não querem mais saber das escrituras sagradas, muitos querem saber de festas, jogo de futebol, muitos querem saber de qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. Eu vejo muitos lugares,
Quando eu vou para pregar uma palavra, ninguém mais me chama. Por quê? Porque esse servo, ele foi chamado para pregar a palavra, não para entretenimento ao público, mas sim para dizer a verdade. E tem poucos dizendo a verdade, meus irmãos. Poucos estão querendo compromisso com a verdade. Muitos só querem entretenimento ao povo para que aumente o público da igreja, para que o público dê mais dízimos e mais ofertas, para que eles se mantenham naquele poder. Conhece alguma coisa assim? Parecido? É o que está acontecendo no mundo. Hoje em dia o mundo ele precisa da maior escalada do povo para se manter no poder. Soou alguma coisa parecida com você? Para você? Eles precisam da massa. Eles precisam da massa menos privilegiada para se manter no poder. Parece casual você? É o que está acontecendo, tanto no mundo quanto no sistema religioso. Meus irmãos, a Bíblia é a única fonte de nossas vidas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque a Bíblia diz que muito mais além não haverá mais a palavra de Deus, porque o mundo vai cancelar a palavra de Deus. E olha que Jesus disse, antes do mundo vos aborreceu, o mundo aborreceu a mim, porque eu sou a palavra viva de Deus. Então, meus irmãos, saiam desse sistema religioso, saiam enquanto é tempo, abra os teus olhos enquanto é tempo, analise, Jesus disse, analise as escrituras. Quando você estiver num culto, tiver algum pastor, algum pregador pregando, analise, guarde o que ele disse e vai até as escrituras para saber se aquilo que foi falado é verdade. Amém, meus irmãos? Está aqui um alerta de Deus, porque o intuito do nosso canal é levar a salvação até o outro lado. Amém, meus irmãos? Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson. Chegamos mais um fim desta live, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Não se esqueça, dê um joinha, dê uma força no nosso canal, @Momento Único Oficial, lá no YouTube. Glória a Deus, aleluia. Aqui quem vos fala é seu irmão Emerson e chegamos mais um fim de uma live, @Momento Único Oficial com 2F. Se inscreva no canal, acesse o sininho de notificações para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas e muito mais pessoas sejam libertas. Porque a palavra, ela liberta, ela cura, ela transforma. E é o único caminho que nós temos. Amém, meus irmãos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!